Muito boa tarde a todos. Este livro foi uma pérola que me apareceu em casa, porque, por um lado, eu em criança e adolescente fui um fã da banda desenhada. Muitos de vós aqui, talvez ali o Mário Tomé se lembre do Mosquito, do Cavaleiro Andante, mas eu ainda lembro de coisas mais atrasadas, do Senhor Doutor, do Pim Pam Pum, do Papagaio, do Tex Jack, por aí adiante. E a vida profissional pôs-me uma porta fechada à banda desenhada. Nem o Tintin, nem o Asterix, não tive tempo para ler. E agora, como estou desempregado, e sou eu que controlo o meu tempo, tive a oportunidade de me deliciar com o desenho. Só tenho uma pequenina crítica a fazer. As letras são muito pequeninas para os olhos de um indivíduo com a minha idade. Deixa-me dizer uma coisa. Quando aqui há 13 anos fui ao médico por uma enfermidade qualquer, o médico disse-me assim, sabe, o que o amigo tem é uma oitentose. Mas foi algo... Isto foi 80. Bom, voltando ao livro destes nossos dois amigos, eu acompanhei, eu vivi tudo isto que aqui está, tudo. E foi um prazer rever até algumas figuras que eu conheci de nome, que agora não vou dizer, mas há um que está nesta sala, que eu li com muito prazer o nome dele. Li um outro que infelizmente já cá não está. Mas eu até sou anterior às preocupações da autora, porque eu lembro-me de começar a olhar para o mundo e a perceber o mundo em 1936, quando eu tinha 4, 5 anos. Eu vi em Évora, no cinema, na esplanada do antigo Hotel Alentejano, que havia cinema de verão, vi as Olimpíadas de 1936, que meu pai levou-me, aquelas em Nuremberg, que o Hitler ficou danado, porque houve um negro que ganhou não sei quantas medalhas de ouro. Portanto, daí para cá. Agora, quando eu era um adolescente, e naquela idade, um rapazinho de 11 anos, 12, podia ir à vontade para o campo, sem qualquer risco. Eu fiz muito campismo no Alentejo, muito. As férias de verão, as férias da Páscoa, às vezes aos fins de semana, havia uma coisa que se chamava a Mocidade Portuguesa, que eu, quando era criança, gostava muito, porque eles tinham campismo, tinham ping-pong, tinham jogos, tinham uma biblioteca, e eles emprestavam-nos uma canadiana. Eu ia com o meu irmão, com mais uns 2 ou 3 rapazes, e eu fiz a minha formação cívica no campo do Alentejo. É engraçado, porque aí é que eu percebi exatamente o que era viver, o que eram as dificuldades. E quando na universidade eu tive que conviver com uma comunidade particularmente elitista, hoje já não é tanto assim, infelizmente a universidade está mais aberta, mas no meu tempo a universidade era muito de colarinho, ainda estou de colarinho e gravata. Mas isto não, é por causa para mostrar os dinossauros, é só por isso que... é para mostrar os dinossauros. Portanto, eu acompanhei tudo isto, e no campo, eu lembro, não sei se estás interessado em que eu falo nestas coisas, no campo eu conheci um pastor que aprendeu a ler, já rapazinho de 14, 15 anos, aprendeu a ler pelo livro do irmão mais novinho que andou na escola, porque ele não teve a oportunidade, ele era porqueiro. E ele ensinou muita coisa. Uma das coisas, dos primeiros contactos que eu tive com as lutas cívicas que se faziam, foi porque eles iam a uma oliveira, lembro-me também disto, iam a uma oliveira, aquelas oliveiras velhas que têm fendas, e tirava de lá um papelinho dobrado, era o Avante. E a gente lia e tornava a pôr lá, porque para depois outro camponês, outro trabalhador, era assim que... Bom, eu fiz aí a minha formação, tanto quanto eu, quando cheguei a adulto,
eu era, por assim dizer, comunista. Era a minha posição no mundo, era, ou se quiser, era dizer assim, eu estava do lado dos oprimidos contra os opressores, dos abusados contra os abusadores, dos explorados contra os exploradores. Eu nunca me filiei em partido nenhum, porque nunca deixei de pensar pela minha própria cabeça. Não aceitava controleiros, não aceitava organizar. Eu pensava, bom, mas para dizer que este livro, eu lembro perfeitamente e comovia-me ver aquelas manifestações de soldados. Lembro também soldados com umas barbas muito crescidas, muito feios. As pessoas diziam assim, parecem uns bandidos, mas com umas barbas, mas aquilo era intencionalmente, aquilo era um propósito, era uma maneira de lutar contra a situação que dominava. Dos desembarques para as colónias, não queriam os desembarques para as colónias, não queriam ir matar irmãos, e eu senti isto profundamente. Portanto, este livro encheu umas medidas, porque desde a primeira página até eu devo dizer que eu não li aqui. A editora fez o favor de me mandar como é que se diz? O escrito, o texto escrito no computador, que eu pude ampliar as letras, porque eu tenho uma deficiência visual, tenho uma auditiva também, eu tenho deficiência em quase tudo. E então eu li através do Word, eu queria dizer do Word. E desde a primeira à última página eu fui vendo, porque eu conheci inclusive muitos dos personagens que aqui são falados. E foi realmente felicito. Eu gostava que tenho a certeza que vai haver uma próxima edição, que esta vai se esgotar. E pedia à autora e ao autor que fizessem um acordo em reduzir um bocadinho o tamanho da imagem em favor dos balões. Quer dizer, houve aqui uma preocupação de não sobrepor os balões à imagem, de não afetar muito a margem. Mas tem que entrar por uma solução de compromisso entre dois sócios e fazer isso. Eu ficava por aqui, não vos quero preocupar tanto, acho que há mais pessoas para falar, mas queria felicitar os autores e dizer que uma segunda edição, tenho a certeza que esta vai ser. Porque é muito fundamental, que a juventude, hoje a juventude lê mais banda desenhada do que livros de letra corrida. E o livro deste mostrar, porque só quero dizer mais uma coisa. A nossa classe política, que recebeu de mão beijada a liberdade, esteve mais preocupada com as lutas partidárias entre si do que dar cidadania a este povo, dar formação civilizacional. A nossa escola falhou completamente, porque entrou-se num facilitismo. As crianças que hoje estudam, nem todos têm pais à altura de compensar a deficiência da escola, porque muitos dos pais dessas crianças já receberam uma deficiente formação da nossa escola, que deu milhares de diplomas, mas não deu cultura a ninguém, ou deu muito pouca cultura. E com esta me fico. Uma boa noite a todos, tive muito prazer em estar aqui. Olá, boa noite. Esta vez vai para a ordem gradativa decrescente das idades. Embora me chame Júnior, de nome sou sénior, sou professor também. E de modo que agradecer esta gentileza a Raquel Varela. A Raquel Varela pode dizer-se que é nossa do continente, é nossa madeirense e nossa de Machico também. Ela já marcou o seu lugar, o seu estandarte na Madeira e logo
com este livro que publicou há anos atrás e apresentou na Feira do Livro do Funchal. História do Povo da Madeira no 25 de Abril. Portanto, os madeirenses são devedores também deste tributo que a Raquel escreveu e lá apresentou. E contamos consigo novamente para a Feira do Livro em Mexico, em maio, no fim de maio, 26 de maio. Portanto, obrigado por tudo isso, em nome dos madeirenses, dos mexiqueiros, dos mexiquenses. Quanto à utopia, falou que está aqui um aglomerado, um caleidoscópio, que é uma pintura versátil de idades, de pessoas, de lugares e também do tempo, de séculos. A Raquel foi inspirar-se e buscar, hoje seria um projeto, a obra portanto, do grande Thomas Mann, Thomas More, afinal, Thomas More, exatamente, a utopia. Estamos navegando não apenas há 50 anos atrás, mas estamos navegando há 500 anos. E esta utopia é de facto um traço gentílico, é um ADN que percorre todo o ser humano, todo aquele que vem a este mundo devia percorrer. Ora bem, o mérito deste trabalho é a sua originalidade. A sua originalidade, de facto, transportar aquilo que é volumoso, que é pesado, no bom sentido, aquilo que é grandioso, através do traço, da imagem e da economia da palavra. Eu sou professor a criar as letras maiores, não é? Mas aqui a palavra aqui sofre do economicismo, mas bom, mas sintético, mas bem esclarecedor. E é altamente pedagógica, didática esta obra para a juventude, para os jovens, como o professor acabou de dizer. Também lembro dessas revistas, embora não tenha atingido a noventose, não é? Já é noventose. A oitentose já cheguei, estou quase lá. Portanto, de facto, vai ser um bom aperitivo o estilo com que esta obra foi concebida pela Raquel e pela Robson Vilalba e pelo mensageiro, não é? O nosso amigo Beto, não é? Assim se chama familiarmente, não é? Foi ele que fez o anúncio, a convocatória para os dois realizarem esta obra que vai ficar. Bem, eu apareço nesta obra, não sei, como Pôncio Pilatos no credo, talvez, não é? Ainda por cima Martins, bom, mas também tem razão de ser, que eu vivi o ante-25 de Abril, olha, alinhei, infelizmente, também com o regime anterior, alinhei forçadamente, porque a página depois de gestão do Porto Santo, Alegria Nobre aqui, Garcia Pereira, oriundos dos seus familiares, oriundos do Porto Santo, e portanto é um consolo espiritual vê-lo aqui. Precisamente por isso, bem me lembro, há 62 anos, quando foi pároco no Porto Santo. Mas foi repescado depois para, quando vim para a Madeira, repescado para ultramar. O bispo disse que tinha que vir como capelão militar. Devo dizer que é a pior nódoa da minha vida. Já tinha essa convicção, mas depois de ter visto o que se passa na Ucrânia, com aquele desavergonhado Kirilos, não sei com que respiração, com que pílulas, com que saliva ele cita o nome de Jesus de Nazaré nas suas cerimónias.
Mas ao ver a revolta que me dá contra eles, os moscovitas aliados de Putin, repercute-se em mim. E fiz aquele papel, não como ele. Mas apercebi-me que o governo português queria a Igreja, queria os padres capelães, não era para distribuir sacramentos nem nada, é só para consolidar o regime. Eu tive várias cenas, fui chamado a atenção, uma delas foi não ter benzido o guião do batalhão 1899 na Amadora, no R1 da Amadora, fui chamado a atenção, claro, arranjei um subterfúgio muito interessante, sabe? A missa é mais importante que a água benta, portanto está benzido o pendão, o estandarte. Mas houve uma cena lá que me tocou bastante, foi quando o comandante, Carmo Neves, já morreu, chamou-me lá ao gabinete. O nosso capelão é diferente dos outros. Pensei que era um elogio. Meu comandante, muito obrigado, sim senhor. Obrigado, tal, sim senhor. Deputados, outra vez. Mas o nosso capelão, de facto, é diferente. Muito obrigado. Terceira vez vem um homem, outra vez, mas o nosso capelão é mesmo diferente. Meu comandante, desculpa, faz favor. Era um pequeno com 28 anos, não é, na altura. Eu já me sinto incomodado com esse paralelo que está a fazer. Porquê que sou diferente? Sabe, eu vou à sua missa. Era uma missa em cima de 2 bidões, uma tábua e tal, um mato. E diz, meu comandante, eu vejo na missa, não sei se tem ferro ou não, mas eu vejo, de facto. E então, nos outros batalhões que eu comandei, os capelães falavam em Nosso Senhor de Fátima, para dar força aos nossos, já me fervendo os pés, o chão dos pés, para dar força aos nossos rapazes para o mato, as operações e tal, matar e tal. E o comandante, não, eu fiz aquilo do movimento militar, transpassar, frente aqui a pala. O comandante já percebeu o que é dizer. Mas o meu comandante, vou-lhe dizer, se o senhor acha que vai fazer de mim ou de Nossa Senhora de Fátima a padeira da Aljubarrota, tire o cavalinho da chuva, mande-me já para a Madeira. O senhor com a mão e eu com as duas. Eu pensei que este tipo vai-me acusar a PIDE e vai mandar para o Chilindró. Mas ele não podia, porque tinha lá, organizei lá um conjunto de ritmos modernos, não é? Na tropa aparece gente de todo lado, não é? Com habilidades, e ele precisava de mim para dar uns concertos das companhias, e até na cidade de Climane e Mocuba e tudo isso. Ora bem, mas aí é que eu percebi, estes tipos só me querem a mim e aos capelães para ajudar a matar. Foram os colaboracionistas. E depois, uma vez, eu acompanhava os rapazes nas operações, no mato, que eu fui também premeditadamente com a ideia, para que não fosse apenas uma obrigação, mas com a ideia de sentir o que sentia um jovem arrancado à família, enfim, à vida, universitários, alguns deles, colegas do meu irmão também de Direito, arrancados à vida para serem jogados para o meio do mato, para a floresta. Bem, e fui uma vez, acompanhava nas operações a estupidez dos nossos homens, arrancar com a katana, tudo pegavam umas palhotas, e numa palhota eu entrei, ainda tinham a panelinha com mandioca dentro, né, e as brasas por baixo, sinal que tinham fugido, estavam a cozer o almoço, não é? E depois olhei melhor, vi terços de rezar, vi imagens de Jesus crucificado em pau preto, feito por eles. Vi imagens em miniatura de Nossa Senhora feitas em marfim, e vi ainda um evangelho bilingue em Maconde, que era lá de Cabo Delgado, onde está aquela desgraça, aquela tragédia. E na altura era.
vi um evangelho em bilíngue, me conta em português. Em português. Eu disse cá comigo, mas bolas, o que é que eu faço aqui? Digo, um ataque de nervos. O que é que eu faço aqui? Isto a gente é cristã e é católica. O que é que faço eu, padre católico, que quer ajudar a matar irmãos meus católicos? E tanto estou, é verdade, que digam 2 ou 3 meses, eu fiz 32 batismos em Palma, no extremo norte de Moçambique, ali junto ao rio Rovuma, em frente ao Tanganyika, a Tanzânia. E de modo que é isto, foi esta a minha experiência lá. E, claro, marcou-me imenso. Vim para a metrópole, como se chama, e fui bem para Machico, para a Ribeira Seca. A Ribeira Seca, uma terra sem água potável, sem luz, sem estrada. Era uma África, não pelas pessoas, mas pela envolvente em que a gente vivia e algo que me aturdiu, que me despertou ainda mais, quando me chamaram às 2 da manhã à casa lá no alto da montanha, uma família, uma pessoa. Enfim, era o costume de antigamente, quando estava a morrer ou estava doente, chamar o padre, lá foi aos trambolhões por lá acima. Eu quando cheguei deparo-me com uma mulher, ainda jovem, muito jovem, deitada na cama, pálida, com sangue a correr, e morta, e 2 gêmeos, um de cada lado, vivos, ainda hoje são vivos. E isto foi... Se em África era a morte de 11 amigos meus que morreram à minha frente, uma menina anticarro me traumatizou, isto ainda mais. E pronto, e dediquei-me então, depois à luta do povo, a luta do povo. O povo é que me ensinou a lutar, isto de haver uns corifeus armados em bandeirantes, em únicos, em heróis. Isto não é bom, não é bom. Nada se faz sem o povo, nada se faz sem o contacto. E foram as pessoas que eram esmagadas pelo regime da colonia aqui no continente. Não sabem o que é a colonia. Os terrenos foram dados em regime de Cismaria aos primeiros habitantes da ilha, o Tostão Vaz Teixeira, Gonçalo Zarco, o rei. Portanto, concedia, mas desde que ficassem na terra a trabalhar lá a produzir. Declaro desse o que se deu também na Europa. A burguesia foi assim, enriquecendo, vieram depois habitar para as cidades, para o litoral, e então tinham lá os escravos, os colonos, lá chamam-se os caseiros, chamam-se os caseiros, e que tinham uma vida horrorosa, eu vi isso. Nem deixavam o caseiro aumentar um quartinho à palhota que tinha para albergar os filhos, é tudo o mesmo quarto, horroroso, cenas incríveis. E eu fui ao Funchal talvez umas 6 vezes, a um senhor que, quando era seminarista na Sede de Funchal, e via aquele senhor muito religioso, com aqueles pendões, aquelas roupas vermelhas, as cerimónias, tal. Era secretário da Câmara de Funchal também, um posto importantíssimo. Fui lá umas 6 vezes para que deixasse aquela família, que nem era da Ribeira Seca, era em frente, fazer um quartinho. Nunca deixou. Mas este camelo, diz outro nome, afinal, está-me enganando. Pediram-me aquilo que é básico. Eu pensava que ele era cristão, que ia católico. Nada, zero, ao contrário. Aliás, a igreja também era senhoria na Madeira. Bom, minhas amigas, eu já estou como seu professor, eu tenho que terminar, mas esta amassar-vos. Mas olha, nunca mais sairia daqui. Agora, uma coisa certa. Na Madeira vivesse o 25 de Abril vivesse o fascismo pós-25 de Abril. A Madeira foi entregue como um galinheiro, foi entregue a 2 lobos, a um bispo que era pároco aqui em Lisboa, em São Paulo. Aliás, eu trabalhei com ele em Lisboa durante uns 2 meses. Fui nomeado pelo Papa Paulo VI para assistente do apostolado dos Mares, que é do Stella Maris,
ali na Rua de Emenda, número 66, bem me lembro, e esse senhor que percorreu Portugal, enfim, onde havia pescadores e marítimos, portanto, percebi que ele era, de facto, era um dos gendarmes enfim, quase corilas do fascismo. Depois, ele aquele que foi durante 38 anos presidente do Governo Regional da Madeira. A Madeira não viveu o 25 de Abril. Agora, ao presenciar este filme da Assembleia da República, e após 50 anos, que destino que sarcasmo, 50 anos de 25 de Abril, a resposta que nós temos diante dos nossos olhos. Por cada ano, um fascista na Assembleia da República. 50 fascistas! Que sarcasmo! Parece que o destino reservou-nos esta desilusão, esta revolta. E, portanto, eu ficava aqui. Vamos então continuar. O 25 de Abril não é para viver, não é recordar, não é viver. Recordar agora é para viver. Recordar não é para reavivar, é para reviver, refazer, reconstruir o 25 de Abril. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Padre, pelas suas palavras e pelo seu testemunho. Passo agora a palavra ao Nuno Artur Silva. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado, Raquel, pelo convite. Quando a Raquel me ligou, eu aceitei imediatamente, porque pensei que qualquer coisa que vem da Raquel é sempre generoso, convicto e autêntico. E, portanto, ainda por cima, sendo um livro de banda desenhada, eu pensei logo que deveria ser um projeto interessante. O livro recebeu in extremis ontem, eu li-o ontem, e, de facto, começando pelo lado da banda desenhada também, como o professor Galopim, a minha educação foi muito feita pela banda desenhada. Eu também li os Tintins e os Cavaleiros Andantes, que ainda herdei de familiares mais velhos, e foi assim, em quadradinhos a preto e branco, o meu primeiro contacto, muitas vezes, com a história, porque é interessante esta palavra história e histórias. Nós usamos a mesma expressão para duas coisas que seriam, ou poderiam, ou deveriam ser muito diferentes, mas partem do mesmo pressuposto. A história que tem, digamos, a ambição da procura da verdade, e as histórias que são ficção e que são exatamente o oposto e que são do domínio da imaginação. E usamos a mesma palavra. Um jornalista, quando tem uma peça de reportagem, diz que tem uma história. Um escritor vive de histórias. E, de facto, as histórias, as ficções, são o que faz as sociedades. A sociedade em que nós vivemos é tanto mais rica, quanto mais ricas forem as histórias em que nós também habitamos. Eu, na minha experiência curta, felizmente, como secretário de Estado do Cinema e do Audiovisual, eu dizia sempre que a política para o cinema e para o audiovisual era uma variante da política urbanística, porque nós, da mesma maneira como moramos em cidades e com a qualidade da habitação e a qualidade do transporte das cidades depois reflete-se na nossa vida, também as cidades imaginárias, que são as cidades das histórias, é importante haver muitas histórias que nós possamos habitar e onde possamos acreditar, encontrarmos com os outros nas histórias em que todos acreditamos. E este livro fala sobre isso, sobre o que foi a história, com H grande, e o que são as histórias que cada um transporta como parte dessa história maior. Eu, como disse, eu senti-me sempre que, pela minha idade, a minha geração foi a geração que passou a escola primária ainda no Estado Novo. Eu ainda cresci
com os retratos do Salazar e do Caetano depois e do Tomás nas escolas, e também a rezar à Maria no mês de maio. E, portanto, tinha uma primeira parte da minha educação, que foi toda até à 4ª classe, que foi uma educação Estado Novo. E depois vivi o 25 de Abril numa idade em que era ainda muito novo para me envolver politicamente, mas suficientemente velho para perceber o que estava a acontecer. A frase-chave do dia 25 de Abril é a minha mãe a dizer: não vais à escola, e passado uns tempos o meu pai a dizer: não vais à guerra. E aí foi, digamos, uma epifania. Qual guerra? O que é que se passa? E foi, digamos, um momento absolutamente uma prova de passagem para uma idade maior, foi ter percebido. Depois andei com o meu pai e com o meu tio a distribuir santos pelos militares e bebidas, cervejas, e portanto eu fui sempre como aquele rapaz que no livro da Ilha do Tesouro ouve a história por trás da barrica das maçãs. O Mário de Carvalho tem um texto muito engraçado sobre isso, que é o tipo que vai vendo o que se está a passar ainda com uma idade imediatamente antes à idade de se envolver. Foi assim que eu fui para o Liceu Pedro Nunes, e foi assim que eu assisti no Liceu Pedro Nunes aos embates entre o PCP, o EC e o MRPP. O MRPP tinha a sede na Pedro Álvares Cabral e fazia do Pedro Nunes um dos seus locais de combate. E eu assisti isto tudo por trás da barrica das maçãs, ou seja, assisti isto tudo com uma idade em que eu estava quase com a idade para me envolver, mas ainda não era a idade. E eu creio que conservei sempre essa distância, porque depois dediquei-me mais tarde a fazer humor. E o humor é sempre um pé atrás e uma distância em relação ao que se está a observar. E eu conservei sempre esse ponto de vista durante muito tempo, porque sempre me fascinou. As pessoas fascinaram-me, a maneira como as pessoas acreditavam nas coisas e a maneira como confrontavam as suas crenças. E o livro fala disto. O livro fala, e é engraçado que seja a preto e branco e que seja um traço como um esboço. Eu lembro-me sempre daquela definição que gosto muito, do jornalismo ser o primeiro esboço da história. E, de facto, o Robson apresenta-se como onde é que está? Ele apresenta-se como jornalismo narrativo em banda desenhada. É esta a definição. Há qualquer coisa de jornalismo aqui, mas é um jornalismo engagé, é um jornalismo com um ponto de vista. A Raquel diz-me sempre, bom, se calhar não concordamos com o mesmo ponto de vista, mas lá nos encontramos na mesma história grande. A realidade que nós vivemos é sempre uma realidade complexa e o populismo é exatamente o oposto disto. O que nós sofremos no momento presente é o populismo, antes de mais, é a simplificação, é a redução de uma realidade a uma única parte da realidade e a repetição dessa parte da realidade até à exaustão. E aqui a ironia é de facto que nós vivemos uma época extraordinariamente complexa, que não pode ser explicada de forma simples, e estamos a ser dominados por, cada vez mais, por uma força que vai crescendo e que responde à realidade com um simplismo abusivo. E o simplismo abusivo é sempre o que conduz a uma ditadura e o que conduz a um pensamento único. Eu gosto da palavra utopia e até repesquisei umas coisas que já sabia antes, mas que, entretanto, estava esquecendo, porque lembro-me que na utopia para o Platão os poetas ficavam de fora. Na sociedade utópica tudo era perfeito e a ideia era que a sociedade fosse governada pelos filósofos. Mas quando o Thomas More faz a utopia, já no século XVI, ele inspirou-se curiosamente num navegador português que se chamava Rafael Iteludeu e que navegava com o Américo Vespúcio e que terão chegado a uma ilha designada de utopia. E o Thomas More descreve isto no livro. É muito interessante que do Platão
para o Thomas More, há a diferença da antiguidade clássica e do seu idealismo para a experiência dos descobrimentos, ainda que de uma forma fantasiada. Mais uma vez, são histórias. E aquilo que é interessante é como é que nós encontramos o equilíbrio certo entre acreditarmos em qualquer coisa, lutarmos por aquilo que acreditamos, a utopia, e não tornarmos isso num pesadelo. Ou seja, não impormos isso aos outros de uma maneira que acaba por ser ditatorial, como seria a República de Platão, a utopia de Platão. E, portanto, o que me interessa sempre mais é o que fazer depois da Revolução. Ou seja, o dia 25 de Abril foi, como imagino para muitos dos que estão aqui, um dos dias mais felizes da minha vida. Para mim foi no mesmo sentido em que o Pessoa fez aquela frase que é, aquela peça, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, há uma veladora que pergunta à outra veladora: foste feliz, minha irmã? E ela responde: comece neste momento a tê-lo sido outrora. O 25 de Abril, para mim, é um daqueles dias em que eu comecei mais tarde a ter sido feliz naquele dia. Porque percebi que aquele foi um dia que abriu toda a vida que de outra maneira para mim teria sido fechada, como foi a dos meus pais. E, portanto, e que ficou naquele verso magnífico da Sofia, que é difícil haver um verso que descreva tão bem uma revolução, o dia inicial inteiro e limpo. E, de facto, era como escrever numa folha em branco. Mas foi, de facto, um dia em que nós fomos felizes e continuamos a ter sido felizes nesse dia. Mas, tal como acontece com as relações pessoais, uma coisa é a paixão, que é sempre uma coisa empolgante, extraordinária, e outra coisa é o que fazemos depois da paixão. A Revolução foi uma coisa extraordinária. Depois, o que é importante é o que é que fazemos com a Revolução. E de que maneira é que vivemos com o que fica depois dessa exaltação que é sempre a Revolução. É isto também que fala este livro, com estes personagens, que são personagens com quem eu me cruzei, não estes exatamente, mas eu lembro-me quando comecei a minha atividade, comecei a fazer teatro num sítio que era a Base Foot, frente unitária dos trabalhadores, eles emprestavam-nos a sala, e por lá, e havia uma cooperativa que era a Era Nova, e foi lá que eu conheci o Zeca Afonso, e foi lá que eu conheci o Sérgio Godinho, que era eu muito novo, e portanto olhava para eles com uma reverência e uma distância e um respeito. Foi depois também, ao pé da sede do MRPP, havia uma padaria abandonada que durante uns tempos foi a sede do jornal A Batalha, onde eu também conheci o Emílio Santana e aqueles anarquistas. E portanto, mas lá está, eu estava sempre a vê-los de um ponto de vista do rapaz atrás da barrica das maçãs, que é ouvindo aquelas histórias. E lembro-me, nós pensamos muito naquela geração dos vencidos da vida do Essa, e há aqui qualquer coisa nesta geração que no 25 de novembro ficou do outro lado. Eu não diria que foram derrotados politicamente. O Hemingway tem aquela frase de um homem pode ser destruído, mas não derrotado, no Velho e o Mar. Eles não foram... Talvez tenham sido destruídos, de certa forma, mas não necessariamente derrotados. Mas o que me interessa é, como pessoas, o que é que se faz dessa perda e dessa... o que é que fica. A história é sempre feita pelos vencedores. O Orwell tem, no 1984, aquela frase: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. E, de facto, nós estamos a assistir cada vez mais a uma situação dessas, em que há a reescrita de uma série de narrativas. E, de facto, volto ao ponto onde comecei, é a importância das histórias. As histórias, sejam elas as histórias do jornalismo ou as histórias da história, mas também as histórias de ficção, são a nossa forma de nos relacionarmos com o passado. E são as nossas formas de ter acesso à memória. O Paul Auster diz que a memória é o sítio onde as coisas acontecem pela segunda vez.
E as histórias são a maneira que nós temos de aceder a essa memória. Portanto, eu acho que as sociedades serão tanto mais ricas quanto mais histórias tiverem. Não no sentido de relativizar tudo, não no sentido de dizer que todas as histórias são iguais umas às outras, mas no sentido de dizer que é fundamental que haja muitas histórias. E é fundamental que a nossa vida comunitária seja feita de várias histórias e que essas histórias tenham um chão comum que não pode ser outro senão o chão da democracia, da tolerância e da coexistência destas histórias. Histórias como esta, destas personagens, outras histórias, e é de facto fundamental combatermos nestes 50 anos pós-25 de Abril esta tentativa que está a ser feita de impor uma história sobre as outras. Portanto, acho que este livro é um ótimo contributo para que isso não aconteça. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado a todos os presentes aqui, né? Puxa um pouquinho. Conseguem me ouvir bem? Primeiramente, né, claro, obrigado a todos os presentes aqui nesse dia chuvoso, essa disposição. Fico muito feliz mesmo, estou muito feliz de estar aqui, é indescritível para mim. Vou usar a oportunidade também para agradecer na frente das pessoas, assim, né? Porque às vezes a gente agradece só escondido no ouvido, assim, muito obrigado. Acho que é importante que mais pessoas saibam como eu sou grato ao Beto, primeiramente, assim, por ter acreditado. Assim, o Beto é um agitador político, acho que imagino que vocês já sabem disso. Então, assim, ele vê a coisa e fala, isso aqui vai virar, isso aqui, ele vai agitando até que aquela coisa se realize, assim. Eu conheci ele assim e fico muito feliz que ele tenha sonhado com isso e hoje isso aqui se tornou realidade. Claro que agradeço muito a Raquel. Assim, a Raquel, na verdade, foi de uma generosidade em todo o processo, assim, impressionante, assim, porque, assim, preciso descrever a Raquel, né? O domínio dela sobre o tema, todo o compromisso dela com a questão, e eu, um bobo, assim, que desenha, e por mais que eu falasse qualquer sugestão, ela era super generosa, assim, Robson, vamos por aqui, e assim, me ouviu, assim, com carinho, assim, sabe, e isso foi maravilhoso, maravilhoso, muito atenta às questões, porque, assim, um livro, uma obra, quase como um filho, assim, a gente se dá muito, a gente vivencia muito aquilo. Então, às vezes, toda vez que doía, eu falava, Raquel tá doendo, Raquel, calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E ela sempre repetia isso, tudo vai ficar bem. E eu achava aquilo lindo, assim, e aquilo realmente inspirador. Claro, ao Eduardo, né, por ter acreditado no projeto, ao Jorge, que eu comento que ele é o quinto Beatle dessa formação aqui, que é o que olhou assim com lupa todos os detalhes e olha aqui, assim, na verdade foi terça-feira, meio-dia. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, como que ele foi checar isso? E assim, isso só mostra assim do zelo, né? Isso falava muito do zelo, do carinho, assim, da atenção pro projeto. Isso, puxa, realmente muito feliz. Estou aqui, então, muito para aprender, muito mais do que qualquer outra coisa, ouvindo vocês, assim. Então eu vou acrescentar alguns detalhes, na verdade. Falo do outro lado do oceano, né? Acho que é importante deixar isso muito claro. Se nós não tivéssemos entendido. Exatamente. Sim, claro. E do outro lado do oceano também posso dizer também que, olha, eu venho do futuro. E no futuro, a extrema-direita chegou ao poder. E chegou muito por tolice nossa, sabe? Então, assim, pode ser que esse futuro não seja exatamente igual ao futuro do qual eu venho.
Então não sejam tolos, não achem que são ingênuos, não achem que são bobos, porque estou dizendo que foi o que nós fizemos. Ah, isso é um falastrão, isso é um bobalhão. E deu no que deu, e como alguém que veio do futuro, não foi um futuro bonito o que a gente viveu. Dito isso, assim, e fazia esse livro do futuro, e claro, agora agradeço ao José, que nos emprestou a história do José, né, o qual ficcionamos, assim. E o tempo todo eu comentava com a Raquel, assim, Raquel, olha, tudo bem, são 50 anos da Revolução, tem uma história muito interessante, tem uma série de eventos, uma série de circunstâncias envolvidas, mas a gente precisa ter assim, por que a gente está contando essa história? Porque muita coisa precisa ser feita, muita coisa pode ser feita. Mas assim, as pessoas elas têm que terminar isso aqui e pensar assim, mas por que eu li isso aqui? Isso aqui, o que se acrescenta, assim, sabe? E conforme o livro foi se fazendo, assim, foi sendo feito, e aí por isso, assim, a história que o José nos emprestou para a gente poder ficcionar e transformar nesse livro, assim, ela foi me dizendo uma coisa que é o seguinte, assim, se de fato vivemos uma experiência que às vezes é uma experiência de crise, e se de fato isso nos leva a uma insatisfação, assim, de olha, não concordo com o que está, eu quero algo diferente disso, assim. É muito importante que já exista, ou que seja feito, que haja experiências da qual eu possa viver aquelas experiências. Vou exemplificar. Assim, os festivais de música que o José frequentou, manifestava essa indignação, sabe, essa vontade de mudança. Os livros que ele lia manifestava essa vontade de mudança. Os filmes, e é muito bonito assim a história, porque assim, ele fala, poxa, isso aqui eu li, todos liam, e será que era isso mesmo? Sabe, às vezes eu entendia, às vezes não entendia, mas era isso. Ou seja, aquele momento, na verdade, havia um conjunto de experiências sendo vivida. E Lisboa, na ocasião, foi assim a síntese das múltiplas determinações de uma série de eventos que ocorriam em outras partes do planeta, em que as pessoas, quando queriam transformar, se pôr no mundo, sabiam o caminho de se fazer aquilo, sabe? Vou fazer um cinema como o do Godard, vou fazer psicanálise como Erich Fromm, vou fazer música, sabe? E assim, havia um conjunto de experiências, e eu acho que talvez, para mim, eu acho que assim, talvez eu sinto que essas experiências foram se acabando, sabe? Foram deixando de serem reinventadas e revividas. E aí, de repente, a gente chega num momento da história em que um outro grupo, com um outro discurso, vem e coloca novas experiências para as pessoas. Então, assim, ele vem e diz assim, olha, vocês que têm algo para se indignar, nós temos isso aqui para você se indignar. E aí oferece isso para essas pessoas, e essas pessoas falam assim, não, se eu sou indignado, se eu não concordo, então talvez seja essa a via de manifestar a minha indignação. Assim, no nosso caso, porque esses já não fazem, já não se indignam tanto mais assim, sabe? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse sentido, eu convido a todos, assim, que pensem em novas formas de sonhar, novas formas de criar essa vontade de transformar, novas formas que possam convidar outros a transformar juntos, né? Como José fez, assim, e como nós tentamos fazer com esses quadrinhos, assim. Na verdade, o quadrinho é um grande convite, assim, para que todos sonhem sua utopia. E mais que isso, assim, inventem uma nova forma de conquistar essa utopia, e que seja uma utopia que convide a todos a chegar lá. Eu acredito que seja isso, gente. Muito obrigado.
tempo já vai longo, não é? Eu vou ser rápida, não me deixem ser longa. Jorge e Eduardo da Bertrand, são realmente, enfim, inexcedíveis no apoio às ideias, às vezes algumas delas completamente sem sentido, e eles também não têm medo de o dizer, e outras que são muito, enfim, arriscadas, eles apoiam imenso, apoiaram esta e foi, agradeço-vos mesmo muito. Ao Robson, ele teve um papel, ele foi muito generoso nas palavras comigo, na verdade ele teve um papel muito importante, e teve um papel muito importante em que pela primeira vez eu estava muito... eu estou a escrever a biografia ficcionada do Padre Martins, porque é uma biografia com estas histórias. Ele sabe, andamos nisto há muitos anos. Justamente porque as histórias dele não cabem numa história só com H grande. Eu ia-lhe tirar toda esta dimensão, todas as histórias subjetivas que são tão importantes. E fui também adiando este projeto porque eu tinha muito medo de entrar na ficção e ser um bocadinho ridícula, porque às vezes há ficção que eu leio que é um bocado ridícula e eu tinha medo que me acontecesse isso, porque eu nunca escrevi ficção. E o Robson foi muito importante, porque o Robson ensinou-me a não despejar todas as histórias dentro da história. Eu a certa altura dizia com muito carinho: mas se calhar já chega, porque isto escrito por mim sozinha tinha sido um calhamaço de 400 páginas e vocês só começavam agora e acabavam daqui. Bom, foi realmente fantástico e é evidente que o Beto, que sempre apoiou-nos, não só nos colocou em contacto, realmente conversou connosco, criticou, fez sugestões, fez muita coisa. Enfim, é o amor permite-nos isso. Este, aliás, é um livro cheio de amor, porque eu quis mesmo fazer um livro e desafiei o Robson para isso e ele aceitou que falasse de coisas boas. É um livro que fala, é um livro que tem uma... Não é só um livro crítico, é um livro de histórias que contam. E eu gostava de o dizer quando há 50 fascistas no Parlamento e todos os dias na televisão nos ensinam que eles não são fascistas, são de extrema-direita, são de direita radical, são conservadores populistas, não se pode dizer a palavra fascista. Eles, aliás, estão a usar o nosso dinheiro para pôr as pessoas em tribunal que se chamam fascistas, o que é a prova cabal de que são fascistas, porque fascista é uma classificação política. É absolutamente notável o que se passa. E é um tempo para lembrar uma coisa para mim muito importante e uma homenagem muito particular às pessoas que estão nesta mesa e outras que estão aqui, que é as sociedades movem-se com grandes movimentos sociais e com grandes dirigentes intelectuais e culturais. A combinação destas duas coisas é absolutamente imprescindível. Não se assustem com 1 milhão de grunhos, porque pessoas como o Padre Martins, como o professor Galopim de Carvalho, como o Nuno Artur Silva, como o Mário Tomé e como muitos outros que estão aqui, são absolutamente essenciais para determinar o rumo das sociedades. O nosso problema com este futuro tenebroso que nós temos à frente não é só de quantidade. É que por alguma razão que hoje nós não vamos certamente avaliar, há uma esquerda, há um setor democrático, há setores progressistas que estão paralisados e estiveram paralisados nas últimas 20, 30 décadas, deixando um vazio político a esta expressão bizarra do neofascismo. E esta história do 25 de Abril e da Revolução está cheia destas personagens. A começar em alguém que agora, à ascensão do Chega, está a tentar fazer desaparecer do mapa, que é simplesmente a personalidade que teve a atitude individual mais importante todo o século XX, pese embora todas as polémicas em torno dele, que é Otelo Saraiva de Carvalho. E eu poderia enumerar aqui críticas. Quanto a mim, a mais grave de todas, e está aqui o António Garcia Pereira, eu tenho que dizer publicamente porque a disse ao Otelo, foi a perseguição a membros dos grupos maoístas. Agora, Otelo é o homem que teve a coragem de comandar 200 oficiais, puseram tudo em risco para porem fim à guerra colonial. É a personalidade mais importante do século XX. Estamos a viver os 50 anos da comemoração do 25 de Abril a tentar-se apagar o nome do Otelo, quando
O general Spínola foi elevado a marechal e nunca foi sequer... O hotel foi a julgamento e ilibado de crimes de sangue. E o general Spínola, que esteve ligado às organizações terroristas, que hoje um deles é vice-presidente na Assembleia da República, do MDLP, Spínola nunca foi levado a julgamento e foi levado a marechal. E há hoje chefes da PIDE que estão vivos a passar a sua reforma tranquilamente no Alentejo, penso eu. Oscar Cardoso, um dos principais responsáveis pela PIDE em Portugal, está a viver calmamente no Alentejo. Portanto, nesta altura, estas contradições têm que ser avivadas e têm que ser conhecidas nestes 50 anos. Porque, evidentemente, como o Nuno Artur Silva acabou de citar, o presente, aquela velha piada da União Soviética, infelizmente, é muito real. Na União Soviética dizia-se que o futuro era certo, mas o passado imprevisível. Nós já entramos nesse campo do passado imprevisível quando temos a figura do hotel apagada e na vice-presidência da Assembleia da República um chefe do MDLP. Essa é evidentemente aquele momento em que nós começamos a entrar no campo do controle do passado da forma mais tenebrosa. E, de facto, esta lógica binária, esta redução da complexificação da sociedade é um problema gravíssimo que nos tolda a imaginação, nos tolda a liberdade de expressão, nos tolda a capacidade de pensar soluções complexas para problemas complexos, que evidentemente são os problemas das sociedades industrializadas, urbanizadas, etc., que nós vivemos. Nós quisemos contar estas histórias porque estas histórias, o mundo é feito de muita gente que desobedece. E essa é uma coisa que me apaixona e que eu dediquei toda a minha obra como historiadora às pessoas que desobedecem. São as pessoas que mais me encantam. E por isso mesmo eu apaixonei-me pelo Padre Martins, porque... Um herético. Descobri no Padre Martins, aliás, esta ideia extraordinária de que até dentro da Igreja Católica há um pensamento cristão e revolucionário, e ele é o exemplo de como se pode dizer não e seguir em frente. O professor Galopim de Carvalho, enfim, é um homem que tem dedicado a vida toda à educação, ao humanismo. É um humanista, ainda agora falávamos sobre o Orlando Carvalho. Orlando Ribeiro, perdão. Sobre o Orlando Ribeiro. E há uma geração de homens, aliás, grande parte deles cientificamente perseguidos pelo Estado Novo, que representavam essa visão completa do mundo, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, ou essa ideia de que nós podemos dar tudo a todos. Esta ideia, que aliás já vinha da Biblioteca Cosmos também, de figuras centrais, que Portugal teve, que é a ideia de que de facto se pode dar a melhor educação possível a todos, o que é uma ruptura completa com o pensamento neoliberal, que é o pensamento constante do sacrifício e do vamos lá adaptar-nos a viver nas piores situações possíveis. O Nuno Artur Silva, eu tenho muito gosto que ele tenha aceito estar aqui connosco. Eu acho que o Nuno Artur Silva, o professor Galopim estava-me ainda agora a dizer que costuma começar a escrever às 4 da manhã e deitar-se às 9, e eu costumo às 5 da manhã e deito-me às 9h30, 10 mais ou menos. E ele disse porque a televisão não dá nada de jeito. Eu partilho com ele essa preocupação, e durante o período que o Nuno Artur Silva esteve à frente da RTP, eu acho que a televisão passou a dar muita coisa de jeito. E eu sempre me perguntava antes de o conhecer que devia ter alguém de especial, foi para a frente da RTP naquele período para ter conseguido lutar, porque é uma canseira fazer qualquer coisa boa neste país, como vocês sabem, é muito difícil, há muitas chamadas forças de bloqueio, cada vez que se quer tentar fazer alguma coisa há umas máquinas pesadas que evidentemente também têm a ver com a composição do Estado português, etc., e com a forma, não é o problema do Estado português, é o problema justamente da ausência de uma forte esfera pública, crítica, intelectual, fora do Estado, que pressiona o Estado a servir o bem público e não
servirem-se do Estado. E, de facto, eu penso que é realmente um exemplo de que é possível nós rompermos as barreiras estruturais que temos à frente. E isso, para mim, se calhar este livro, eu fiz muitas histórias do povo e é isso que me interessa, a história dos resistentes, mas a história é feita, além dos resistentes e do povo, é feita do chamado papel do indivíduo na história, que existe. As personalidades individuais mudam o curso da história também. E o nosso Zé, que é também o Jaime, que é também o Mário Tomé, que é também o Padre Martins, e muitos deles nós martelámos as histórias, porque as ficcionámos, porque as combinámos com outras histórias que conhecemos para tentar dar uma coerência ficcional, tiveram esse papel, não é? Tiveram esse papel de... Dá sempre alguém que diz não, que o Adriano cantou, e a nós encantou-nos. Eu quero finalmente dizer que é a primeira vez que eu escrevi um livro que os meus filhos leram do princípio ao fim. Não é pouco, não é pouco. Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Obrigada, porque de certeza que eles também foram uma profunda inspiração para que o 25 de Abril não seja para as gerações mais novas um museu, mas um extraordinário exemplo de que a história é feita por nós. Não há nada que esteja escrito à partida e é evidente que nós podemos transformar a realidade que temos à frente, que é uma realidade de barbárie, é uma realidade de guerras, é uma realidade de genocídio, é uma realidade de ascensão destes fenómenos bizarros, mas aquilo que nos prova o 25 de Abril é que este povo, meu Deus, este povo tinha a mais alta taxa de mortalidade infantil, tinha 30% de analfabetos, tinha a história da Rosa Prestrelo que o Padre Martins acabou de contar. O 25 de Abril, o Padre Martins contou a história da Rosa Prestrelo que morreu no parto, com os 2 gêmeos ao lado e outros 6 ou 7 filhos à volta a chorar. E essa história é profundamente marcante. Eu estive na Ribeira Seca a dançar músicas populares, musicadas pelo Padre Martins e pela família da Rosa Prestrelo, com 2 dos gêmeos vivos a dançar também e a cantar, já com direito à educação, à estrada, ao hospital, e tudo isto foi construído evidentemente por aqueles que fizeram a revolução. É impossível não celebrarmos isso e não lhes estarmos eternamente gratos, e que isso seja um enorme exemplo para os grandes desafios que nós temos pela frente. Obrigada a todos do coração.